Olá a todos mais uma vez, graça e paz. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro, estamos aqui para o nosso tempo de meditação acerca da Palavra de Deus e queremos mais uma vez olhar para a Bíblia, para a Palavra de Deus e buscar aprender aquilo que Ele tem para nos ensinar, aquilo que Ele tem para falar ao nosso coração. Nós estamos já quase encerrando aquela nossa série de estudos sobre as bem-aventuranças. Hoje é a penúltima bem-aventurança que nós vamos ver. E o nosso texto base, então, para hoje é o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 9, que diz o seguinte: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Essa característica, essa qualidade que Jesus apresenta aqui, com certeza é algo que nós devemos buscar, que nós precisamos buscar nesse tempo em que nós vivemos. Nós vivemos tempos de grandes conflitos, em todos os sentidos. E infelizmente, muitas vezes os cristãos acabam tendo um tipo de postura totalmente contrária a isso que Jesus apresenta aqui. Acabam tendo uma postura agressiva, uma postura de buscar, de iniciar ou de entrar em conflitos, e nós devemos aprender com Jesus aqui e desenvolver essa característica de sermos pacificadores na nossa vida. E nós vamos, como nas outras semanas, olhar para algumas questões relacionadas a esse assunto, entender um pouco melhor o que significa ser um pacificador e principalmente olhar à luz da palavra de Deus, o que precisamos fazer para que sejamos verdadeiros, então, pacificadores, para que sejamos, então, bem-aventurados. Antes de mais nada, eu gostaria de destacar, então, a importância da paz, de acordo com uma ótica bíblica. Primeiramente, a gente já pode dizer que a paz é um atributo do próprio Deus. Paulo, lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: O próprio Senhor da paz sempre vos dê paz de todas as maneiras. Então, Paulo aqui afirma que Deus é um Deus de paz, Ele é o Senhor da paz. E Paulo então pede que então esse Senhor da paz, o nosso Deus, dê paz para aqueles irmãos, para aquela igreja. Então a paz é um atributo, é uma característica do nosso Deus. Também, de acordo com a Bíblia, nós percebemos que a paz é um princípio do reino de Deus. O mesmo apóstolo Paulo, porém, em outra carta, na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, diz: Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você vê que aqui aparecem esses três atributos, essas três características ou três princípios do reino de Deus. E dentre eles está a paz. Nós já falamos sobre justiça algumas semanas atrás e destacamos isso também. Da mesma forma, a justiça é um atributo de Deus, a justiça é um princípio do reino de Deus e a paz também. A Bíblia nos mostra também que a paz, então, é uma característica dos cidadãos do reino de Deus. Ainda o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, nos versículos 22 e 23, em que ele fala do fruto do Espírito, ele diz que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, dentre essas características que Paulo também vai apresentar, daqueles que são filhos de Deus, daqueles que pertencem ao reino de Deus, a paz faz parte, importante dessas características. Agora, eu gostaria de voltar para o nosso texto base, o texto de Mateus, as palavras de Jesus, e olhar mais especificamente para o termo que Jesus utiliza, o termo pacificador. É interessante que essa palavra é usada apenas uma vez em toda a Bíblia. E é justamente nessa passagem, nessas palavras de Jesus. E esse termo que Jesus utiliza, o pacificador, é alguém então que não é simplesmente alguém pacífico, é mais que alguém pacífico. O pacificador aqui significa alguém ou um embaixador que vem trazer a paz. É alguém que promove a paz. É como aquelas pessoas que são nomeadas pelos países para fazerem negociações de paz. Nós ouvimos algumas vezes isso nos noticiários, principalmente quando há algum tipo de tensão política entre países. Pessoas são nomeadas e elas tentam se reunir para chegar a algum acordo que possa levar à paz naquela situação. Então, este é um pacificador, é um agente da paz, é um embaixador da paz. Então, nós já podemos perceber que não é tão simples assim ser um pacificador. Não é para qualquer pessoa. E hoje, então, nós vamos olhar para as qualificações de um pacificador e depois para as funções de um pacificador de acordo com aquilo que as Escrituras nos apresentam. E a primeira qualificação, então, de um pacificador, a primeira característica que alguém deve ter na sua vida para que
para que possa desempenhar essa função de pacificador, é ter paz com Deus. A Bíblia nos diz que todos somos pecadores. Portanto, todos nascemos distantes, separados de Deus. Estamos em guerra, estamos em inimizade para com Deus, porque Deus não convive com o pecado. Então precisamos reconhecer nessa nossa condição e nos render a Jesus Cristo, para que a obra dele na cruz, para que o sacrifício dele por nós tenha validade sobre a minha vida especificamente. E aí então nós temos paz com Deus. Paulo nos diz isso também lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então só tem paz com Deus quem foi alcançado pelo sacrifício de Jesus Cristo. E essa então é uma característica fundamental nas nossas vidas. Nós não poderemos levar a paz às outras pessoas, e nós estamos falando principalmente dessa paz. Não é apenas uma paz nas relações, mas é uma paz muito mais profunda. Nós não poderemos levá-la se nós mesmos não a tivermos em nossa vida. Então, essa é a primeira qualificação, a primeira característica de um pacificador. E a segunda característica é ter paz com os homens. Como comentamos mais no início, Jesus está falando de um pacificador e não de alguém simplesmente pacífico. Porém, para ser um pacificador é preciso primeiro ser pacífico. Não tem como ser um pacificador se eu não sou pacífico, se as minhas relações não são pacíficas, se eu não tiver paz com as outras pessoas. E nós somos instruídos na Bíblia também a termos esse tipo de paz nos nossos relacionamentos. Paulo também, ainda em Romanos, capítulo 12, versículo 18, diz: se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos esforçar para ter uma vida de paz. E aqui, somos chamados a ter paz para com todos os homens. Não apenas com aqueles que nós gostamos, não apenas com aqueles que são mais fáceis de ter esse tipo de postura, mas para com todos. No que depender de nós, devemos ter paz. Se alguém não quiser ter paz comigo, é um problema da pessoa. Mas da minha parte, eu devo ter sempre essa postura. Existe um outro texto bem interessante, um versículo, já na carta de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 11, em que ele diz: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e nela insista. Ou outras versões vão dizer, e persista por alcançá-la. Então, Pedro aqui também estava dando orientações aos cristãos e ele deixa claro que nós precisamos buscar essa paz, devemos insistir, devemos persistir para alcançá-la. Ou seja, isso nem sempre será fácil. Nem sempre será fácil ter paz com as pessoas. Muitas vezes as pessoas vão ter atitudes em relação a nós que vão nos incomodar, que vão nos tirar do sério e que vão nos tentar a termos outros tipos de postura. Mas somos convocados a nos esforçar, a buscar a Deus, a pedir a sua ajuda, a sua direção, a sua força, para que possamos, da nossa parte, ter paz para com as outras pessoas. E eu gostaria de trazer então aqui já algumas perguntas. Você tem essas qualificações na sua vida? Você tem a paz com Deus? Você já está nesse estado de paz? Ou está ainda num estado de inimizade, de afastamento de Deus? Você já reconheceu Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida? E a segunda pergunta é: você tem paz com os homens? As suas relações são relações de paz? Ou você vive em pé de guerra? Você vive em conflitos, em dificuldades de relacionamento? É preciso então repensar isso. É preciso se submeter à vontade de Deus apresentada para nós aqui. Como acabamos de dizer, isso nem sempre será fácil, mas precisamos ter a humildade necessária e a dependência de Deus para que isso seja uma realidade. Então, depois de falar das qualificações, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre as funções de um pacificador. Se nós temos as qualificações, nós estamos então prontos para desempenhar essa função. Mas é necessário entender qual é a nossa função. Para que Deus nos chama, o que nós precisamos fazer para cumprir e para, então, que possamos nos dedicar a ela. E a primeira função, então, de um pacificador, de acordo com o que a Bíblia nos apresenta, é promover a paz com Deus. Como falamos, o pacificador é aquele que promove a paz, é aquele que levanta essa bandeira e que é um embaixador da paz. E nós devemos, então, primeiramente, promover a paz com Deus. Nós destacamos a importância dessa paz com Deus. Então não vai adiantar levar qualquer tipo de paz
Nem mesmo, de repente, conseguir, né, um acordo de paz entre dois países inimigos, claro que isso tem uma importância, mas isso pode resolver um problema temporário das pessoas. Mas o problema maior que todo ser humano tem é da inimizade, do afastamento de Deus. Então nós precisamos ser esses promotores dessa paz com Deus. Nós temos que levar essa mensagem e essa verdade que pode transformar profundamente a vida das outras pessoas. O profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, no seu livro, no capítulo 52, versículo 7, diz: Como são belos sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, aquele que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Olha que interessante, né? Aqui é elogiado aquele que então promove, né? Que leva boas notícias, que anuncia salvação e que proclama também, então, junto com tudo isso, a paz. Aqui nós estamos falando dessa paz, a paz com Deus. Então nós vemos que a Bíblia valoriza aqueles que se dedicam a essa obra. E nós, como cristãos, então devemos assumir essa função, essa posição, entender que Deus nos chama a sermos esse tipo de pacificador, aqueles que promovem a paz com Deus. E a segunda função de um pacificador é promover a paz com os homens. Então, assim como é importante na nossa vida ter paz com Deus e ter paz com os homens, na nossa função também devemos fazer isso. Devemos ajudar, né, as pessoas, promover a paz das pessoas para com Deus e também a paz entre os homens, a paz das pessoas entre elas mesmas. E a gente consegue enxergar exemplos assim na Bíblia também. Poderemos falar do Antigo Testamento, mas queria mais uma vez usar, né, o apóstolo Paulo, e nós vemos algo muito interessante na sua primeira carta aos Coríntios. Quando, ao saber de uma situação naquela igreja que estava, né, então acontecendo um conflito, um atrito entre pessoas, ele interfere, mesmo à distância, né, ao enviar essa carta, e ele recomenda às pessoas, ele orienta a que busquem a paz. Isso está registrado em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 e 11, que diz: Irmãos, rogo-vos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e que não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito, pelos da família de Cloé, que há discórdias entre vós. Então Paulo fica sabendo que aqueles irmãos, que aquela igreja, tinham problemas de discórdia, e ele não fica parado. Ele age como um pacificador. Ele convoca eles a repensarem as suas atitudes. Existem situações em que nós presenciamos ou que nós conhecemos pessoas que estão passando por conflitos, por atritos. E é mais fácil realmente para nós ignorar tudo isso, fingir que nós não estamos vendo, né, ou que nós não temos nada a ver com aquilo. Porém, nós somos convocados a fazermos a nossa parte. É claro que precisamos de muita sabedoria da parte de Deus para fazermos isso, ainda mais nos dias em que nós vivemos, em que os nervos, né, estão tão à flor da pele, mas somos convocados a cumprir, a desempenhar esse papel. E aí eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Você tem sido um pacificador? Você tem sido alguém que promove a paz para com Deus e para com os homens? E na segunda parte do versículo nós encontramos então aqui a bênção, a recompensa daqueles que são pacificadores. E olha que bonito isso. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa interessante. Aqueles que são pacificadores, que desempenham de fato essa função, serão chamados filhos de Deus. Isso porque eles são identificados com o próprio Deus. Como a gente disse no início, o nosso Deus é um Deus de paz. Então, se formos estes pacificadores, seremos identificados por eles. E seremos então reconhecidos pelo próprio Deus como seus filhos. Ele, né, nos chamará de filhos, mas também seremos reconhecidos pelas pessoas. As pessoas olharão para nós e verão que nós temos uma atitude diferente daquela que as pessoas hoje em dia têm. Ao invés de nos metermos em confusão, nós somos pacificadores, nós promovemos a paz. E as pessoas vão perceber a ação de Deus na nossa vida através dessas nossas atitudes. Então que Deus nos ajude nesse desafio, que Deus nos capacite para que sejamos verdadeiros pacificadores neste mundo tão conturbado, tão turbulento que nós vivemos. Vamos orar? Nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra, nós te agradecemos, ó Deus, que o Senhor tem essa paz especial para promover nas nossas vidas, o Senhor quer viver em paz conosco.
e quer que nós tenhamos também paz com as pessoas. Então nos ajuda, Deus, antes de mais nada, na nossa própria vida. Transforma, Deus, o nosso ser, para que a paz a cada dia seja mais vista em nós. Uma paz, ó Deus, que começa com o Senhor, mas que se reflete nos nossos relacionamentos. E que assim, ó Deus, nós tenhamos a autoridade, a condição de levar essa paz às outras pessoas, de anunciar essa paz, de promover essa paz, de sermos verdadeiros pacificadores, ó Deus. Que nós possamos entender que o Senhor nos chama para viver essa realidade. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos dirigindo a cada dia. Abençoa, Deus, cada um que está conosco nesse vídeo, assistindo esse vídeo e orando conosco agora. Abençoa as suas famílias. Que a tua paz seja abundante sobre as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Tudo isso nós te pedimos e oramos com gratidão nos nossos corações e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que a paz do nosso Deus possa inundar na sua vida e que você seja um verdadeiro pacificador. Que Deus abençoe você e a sua família, um grande abraço e até o próximo vídeo.